Estamos de volta. Receber o diagnóstico de infecção pelo HIV não é nada fácil. E mais difícil ainda é relatar que está doente, pelo medo do preconceito existente na nossa sociedade. E para falar mais sobre como o HIV positivo se sente, é que eu converso com a psicóloga clínica Luciane Carneiro Diniz. No dia 1º a gente celebra aí o Dia Mundial de Combate à AIDS e a gente sabe que é um processo muito delicado se descobrir doente com uma doença que ainda não tem cura, né? Como é que fica a questão psicológica nesses quadros, Luciane? Bom, Michele, é muito importante a abertura, né, para a gente estar conversando sobre esse tema, que através das informações, através de locais de fala como esse, que a gente consegue estar aí realmente lutando contra o estigma, contra a segregação, contra o preconceito em relação aos pacientes que carregam aí esse vírus e até mesmo a doença AIDS. Falando sobre o suporte, sobre o trabalho da psicologia, dos psicólogos e psicólogos, como você mesma disse, né, para uma doença que ainda não tem cura e que há tempos atrás era considerada aí fatal, é de suma importância, porque não é só a questão biológica que muda, mas também toda ali o estilo de vida, o modo de vida e os relacionamentos. E o que a gente precisa observar, por exemplo, tô na minha família, alguém descobre que se contaminou com o vírus, né? De que maneira eu posso ser um suporte para essa pessoa? Que tipo de comportamento eu posso desenvolver para que ela se sinta amparada nesse processo, né? Certo. Né, bem, é uma boa observação a questão da família enquanto um suporte social, porque, né, descobrir, ter esse diagnóstico, muitas vezes causa o quê? Um afastamento ali de familiares e amigos, talvez por desconhecer o que se trata a AIDS, o que se trata o vírus HIV. E ter a família por perto, que comportamento essa família pode começar a ter com essa pessoa? O primeiro e primordial é o acolhimento, ou seja, acolher aquela pessoa livres de julgamentos ou de responsabilização, de culpa, né? Tem muitos comentários, a culpa é sua, ou quem mandou. Então, fazer o caminho inverso, né? Acolher essa pessoa, porque, de certa forma, não está sendo fácil, não é fácil para alguém que recebeu um diagnóstico de uma doença crônica. Como que fica essa pessoa quando ela descobre que está doente, sabe? Ela pode desenvolver outras doenças paralelamente ao vírus HIV, doenças psicológicas, digo, né? Uma depressão, uma ansiedade. O que a gente vê de recorrência em pacientes que são soropositivos? Sim. Então, de recorrência e de prevalência que a gente consegue observar é a questão da depressão, né? Mas é quase inevitável alguém receber um diagnóstico como esse, por exemplo, que a gente está falando, e não trazer aí alguns sintomas, né? Alguns sinais e sintomas da depressão, como a tristeza profunda, o sentimento de inutilidade, alguma coisa nesse sentido. Então, temos a prevalência aí da depressão, que fica um pouco difícil de diagnosticar em casos da AIDS, porque foca-se muito ali na questão biológica, que também tem alguns que desenvolve alguns traços psicológicos da depressão, porque começa a estar assim porque descobriu a doença. Pode acontecer do quê? De ser uma coincidência da pessoa ter desenvolvido, estar com depressão, mais o diagnóstico, ou pode ser ali por causa ali justificando, né? Mas como uma consequência do sofrimento ali do corpo, do próprio corpo com a AIDS, com os medicamentos, com essa questão aí da depressão. Luciane, a gente está falando sobre o estigma social que ainda existe, né? Eu estava lendo algumas reportagens, algumas pesquisas que foram realizadas e dizendo dessa dificuldade de contar, principalmente à família e aos que é portador do vírus, justamente por conta desse preconceito que ainda existe, né? O que você pode dar como dica para quem está assistindo a gente que porventura se veja num quadro desse, né? Qual é a melhor maneira de transmitir esse tipo de informação?
né? É importante a gente diferenciar, né, e dizer para as pessoas que ter HIV não é a mesma coisa de ter AIDS, né? Que o HIV, ele é o vírus, a AIDS já é a doença desenvolvida. Então, para a pessoa, né, que recebeu um diagnóstico de soro positivo, é importante ela saber essa diferença, até para ela mesma, por uma questão de autoconhecimento. E em relação a como contar para a família, é importante, assim, que você procure uma pessoa, né, de sua confiança, que você comece por essa pessoa que é mais aberta a um diálogo, para você estar começando a contar, para então você ter pelo menos alguém ali que seja o seu suporte social, tipo, ou familiar, seja amigos ou familiares. Então, comece por essa pessoa, né? E seja claro, que ela permita com que você fale. Então, comece por essa pessoa que está mais suscetível, aberta a um diálogo. E como que ficam os relacionamentos amorosos, né, a partir do diagnóstico? Porque se já é difícil a gente contar para um familiar, a gente contar para os amigos que está passando por essa situação, como que fica o relacionar-se, né? Uhum. Sobre a questão dos relacionamentos amorosos, né? Voltar à vida sexual ativa é ok, né? Para muitas pessoas tem a questão, peguei AIDS, nunca mais vou ter relações sexuais, né? Pelo contrário, assim como para qualquer uma pessoa que não tenha vírus ou para que tenha o vírus, é importante o uso de preservativo, ou seja, né, a camisinha na hora das relações sexuais, né? Muitos se confundem, não sabem como que pega, como que eu vou me infectar, como que eu não vou, como que eu vou transmitir. Aí a carga viral, por isso é importante aí o acompanhamento médico para um tratamento, como uma doença crônica, um tratamento que vai perdurar aí por muito tempo na vida. Então, ter esse controle da carga viral, fazer o acompanhamento, tá tomando os medicamentos, é importante para trazer um pouco mais de segurança para essa questão das relações sexuais. Muitos, por causa do preconceito, enfim, das estigmas que existem, acabam não contando para pessoas que se relacionam. Algumas pesquisas estavam mostrando que as pessoas não contam para aquelas pessoas em que eles têm relações sexuais apenas sexuais, sem o envolvimento ali afetivo. Quando parte para a questão de ter um relacionamento, como dizem as pessoas, mais sérios, que envolve uma questão afetiva, vem o receio de contar, que na grande maioria dos casos vem a questão de romper. Então, existe essa dificuldade, mas não não, proibido, acabou a minha vida sexual. A gente, observando dados de Mato Grosso, nesse primeiro semestre de 2020, a gente teve aí um registro de mais de 270 novos casos de HIV positivo, e a maioria entre jovens, né? Então, assim, a gente percebe que os mais novos estão mais expostos, né, a essa questão de contrair o vírus. Por que isso se configura, sabe, Luciane? A gente ainda tem uma falta de responsabilidade ou de conscientização desses jovens sobre o risco que eles correm. Hoje está tudo muito no oba-oba, né? Com pouca responsabilização. Por que os jovens acabam mais suscetíveis? Em relação, né, aos infectados, na maioria realmente são jovens até 35 anos, na grande maioria dos casos. Então, quando a gente fala de prevenção, não é só use camisinha, né? A gente está falando o quê? De uma educação sexual também, o que você até comentou, de uma responsabilidade de estar orientando, educando, né? Muitos falam, esse tipo de assunto eu vou conversar em casa. Não, é importante que se converse também no ambiente em que esses jovens estão inseridos. Pode ser que, na grande maioria, se infectem justamente nesse início da vida adulta, ali até na adolescência, mas que acaba, né, o período de incubação e é diagnosticado aí na vida adulta. Então, é importante que se reforcem as políticas públicas em relação à conscientização, a falar sobre o tema, né? Não de uma maneira, tô falando de sexo para menores, não, de educação sexual, de prevenção, de quais os cuidados, sobre a existência do vírus, como se prevenir. Então, é importante essa responsabilização não só do Estado, do município, mas nós, enquanto civis, também.
importância dos grupos de apoio nesse contexto? A gente falou da família, né? A gente falou dos amigos, a gente falou aí desses relacionamentos amorosos, como eles se dão a partir do momento da descoberta da contração do vírus. E como que os grupos de apoio auxiliam nesse processo de aceitação, nesse processo até de uma estabilidade emocional, né? Uhum. O grupo visa fortalecer essa questão do social, da pessoa perceber que ela não está sozinha, que existem outras pessoas com outras experiências, com outras formas de lidar com essa doença, que acaba servindo como troca ali de vivência, que ela pode pegar uma coisa que um outro colega fez, que vai dar certo para ela, para aí sim a começar o processo de aceitação, o processo de reintegração também, porque acontece muito das pessoas se isolarem, começarem a ficam tristes, não sou mais quem eu era antes, só acontece comigo. Então, o grupo ele serve para esse fortalecimento de vínculo com outras pessoas e, a partir da experiência com o outro, melhorar a experiência consigo mesmo. Qual é a importância da fala nesse processo, Luciane? Uhum. De extrema importância, porque é a partir da fala, tirar dos pensamentos que eu jogo, eu estou materializando, eu estou pondo no concreto, porque eu falei. Então, isso tira de uma carga emocional. Então, a partir do momento que eu compartilho, né, vamos trazer a fala na questão de compartilhar, não está só comigo, está com outras pessoas também, porque eu pude compartilhar, eu fui ouvida, eu fui acolhida, então é a partir da fala que começa um processo de mudança. Embora a gente ainda não tenha a cura para o HIV/AIDS, a gente sabe que os tratamentos já evoluíram muito, né? As pessoas conseguem levar praticamente uma vida normal com a ingestão dos coquetéis. Qual é a dica que você dá nesse processo de estabilidade emocional mesmo? Que a gente sabe que o psicológico ele afeta o físico, ele também vai mudar esse quadro de resistência ou não àquilo que vem para atacar o meu corpo. Então, quais são as dicas que você daria aí, Luciane, para que essas pessoas que se encontram nesse quadro, elas consigam se fortalecer emocionalmente, embora seja uma situação bastante delicada ainda, né? Primeiro é importante saber que é compreensível você estar num momento aí de tristeza, de raiva, de frustração, se sentindo talvez culpado, mas que é importante ter um local em que se possa acolher esses sentimentos, para que não venha aí a desenvolver uma depressão, como por exemplo no caso de pessoas que têm o diagnóstico de depressão, mais o diagnóstico seja do soro positivo ou da AIDS, há uma dificuldade em aderir ao tratamento, porque na depressão existe o sentimento intensificado de tristeza, de desesperança, as coisas estão vendo as coisas de um modo mais negativo, então por isso vem essa dificuldade de adesão ao tratamento, o que fica difícil de ter uma qualidade de vida, mesmo com tendo o vírus, tendo a AIDS. Então, é importante ter esse acompanhamento psicológico, seja com um psicólogo, com um psiquiatra, estar em acompanhamento, estar atento aos seus sentimentos é importante porque interfere no tratamento aí da AIDS.